Somente com essa reflexão que nós vamos trazer o entendimento das situações, mas também o entendimento das situações não na forma de definir uma verdade primordial, uma verdade definitiva do universo. Essas verdades que cada um de nós acredita que é verdade, na verdade, ela é um fragmento do que é a verdade. Cada um de nós tem um universo inteiro acontecendo dentro de si. E cada universo é uma parte da verdade. Então a gente só consegue ter um panorama mais completo, né, ou menos limitado da percepção da realidade quando nós compartilhamos as nossas vidas, compartilhamos as situações das nossas vidas e compartilhamos as nossas percepções da vida e das coisas que a gente vai aprendendo sobre o caminho. Assim a humanidade ela vai crescendo e expandindo. Então a busca da expansão da consciência diz respeito a melhorar a forma como nós compreendemos a vida, mas dedicando tempo para que essa compreensão aconteça de fato. Então o assunto que nós vamos trazer hoje, Yin e Yang e o Tao. Essa teoria Yin Yang ela é baseada nos conceitos taoístas. Então, na China antiga surgiu uma vertente filosófica que hoje a gente conhece por taoísmo. Na palavra taoísmo já tem o Tao, né, que denota essa importante percepção da harmonia da natureza e como alcançar essa harmonia que a natureza expressa. Então o taoísmo ele não é uma religião, ele é uma vertente filosófica. Assim como o yoga também não é uma religião. Existem diversas filosofias pelo mundo que lidam com esses estudos, mas de uma forma de estudos realmente, e estudo prático. Não adianta nós estudarmos um livro se nós não aplicarmos o que a gente está aprendendo nessa literatura. A gente vai fazer um curso qualquer, a gente vai tentar pegar aquele conhecimento e trazer para a nossa vida, né? Usar isso na vida empírica de alguma forma, que somente assim que a gente vai ter uma percepção baseada na experiência pessoal e não na fé. Eu falei um pouco sobre fé e experiência pessoal no último episódio, o episódio 3, que era sobre religião e espiritualidade. Quem quiser pode acessar depois lá para ver o conteúdo. Então, os conhecimentos que a gente vai aprendendo durante a vida, eles vão ter um significado, um peso muito mais relevante quando nós usamos esse conhecimento de alguma forma. Quando a gente aplica esses conceitos filosóficos mais antigos e que até hoje são difundidos e têm um peso importante na forma como nós entendemos a sociedade, a vida humana, o universo. Então, falar sobre o Yin e o Yang também não é somente relacionado ao taoísmo. Esses conceitos, Yin e Yang, esses termos vêm do taoísmo, mas a gente percebe então que essa dualidade representada pelo Yin e pelo Yang, ela é vista em várias culturas, onde existe uma importância na observação da natureza, no entendimento de que a natureza se apresenta através de uma dualidade. Ou seja, sempre existem duas forças ou duas energias, uma oposta à outra, ou uma enfrentando a outra, ou uma complementando a outra. Mas, na verdade, o Yin e o Yang, a gente, na nossa língua portuguesa, a gente muitas vezes separa Yin e Yang como se fossem duas entidades, né, separadas. Mas, na verdade, a teoria Yin Yang ela deve ser falada dessa forma, Yin e Yang, porque são complementações, ou a dualidade, que sempre está junto. Onde a gente consegue perceber uma característica Yin em alguma situação, o Yang ele vai estar presente. Traduzindo isso para a vida prática, se a gente tem um problema, existe uma solução, e a solução ela está no problema. E toda a solução pode ter um problema respectivo, que também está na própria solução. Então essa interação das coisas em relação à dualidade, duas caras, né? A moeda tem duas faces, sempre o Yin está relacionado ao Yang dentro
daquela observação que a gente está fazendo. Se existe uma coisa ou algo, esse algo tem o yin e tem o yang nele. Então a gente precisa aprender a refletir sobre essas características para trazer esses conceitos para a nossa vida e de repente deixar a nossa vida mais rica e nós aprendermos a tomar decisões com mais clareza, observar a vida, o que realmente está acontecendo, de uma forma mais consciente, e isso com certeza vai refletir no que a vida vai nos dar de retorno. Então, há muitos milhares de anos atrás, os grandes sábios orientais, os primeiros que perceberam e começaram a descrever a questão da dualidade, existe um ciclo entre duas forças. Essas duas forças foram nomeadas dentro do taoísmo de Yin e de Yang, onde cada uma dessas características ela denota características específicas dos objetos do mundo. Então nós podemos avaliar qualquer situação em qualquer âmbito através dessa dualidade Yin Yang e dos conceitos que elas abordam. Só que se existe sempre uma dualidade, existem dois pesos, duas medidas que estão sempre em oposição. Se elas estão sempre em oposição, é uma briga dual, seria uma briga dual eterna. Precisa existir um elemento de ligação que vai formar, a partir dessa dualidade, uma unidade. Só que esse elemento de ligação, ele forma um terceiro aspecto, terceiro conceito que a gente vai falar aqui hoje, que é o próprio Tao. O Tao seria aquela característica de equilíbrio ou harmonia entre o Yin e o Yang. Muitos de nós já ouviu falar no caminho do meio, viver numa retidão, ou viver entre as situações turbulentas, achar a nossa verdade pessoal ou a nossa essência, o nosso caminho verdadeiro. Tudo isso quer expressar o que é o Tao. O Tao, ele não é, dentro do taoísmo, ele não é só esse terceiro elemento que representa a unidade, né? Ele é um terceiro elemento que dá sentido para a dualidade, mas ao mesmo tempo, no taoísmo, o Tao é a própria existência. Então, no momento que nós conseguimos atingir um equilíbrio ou uma harmonia entre o Yin e o Yang nas nossas vidas, o Tao ele se apresenta. Ou seja, nós vamos estar mais em sintonia com o todo, com o universo ou com o movimento natural da vida. E essa é a busca do taoísmo ou das filosofias mais antigas orientais que nos trazem a importância da experiência pessoal e dessa reflexão profunda sobre a natureza e as coisas da natureza, para trazer para a nossa vida essa noção de harmonia. Cada um dos aspectos, o Yin e o Yang, traz conceitos para que a gente possa entender essas características de cada um deles. Então, o aspecto Yin do Yang, o aspecto Yin, ele traz uma característica mais de uma sensação de ser parado, de introversão. Ele é o aspecto da escuridão, ele é o aspecto do escuro, ele é o aspecto da reflexão, né, do parar. Ele é o aspecto na natureza, o aspecto feminino da natureza, o aspecto gerador, é o que dá a base e o sustento das coisas. E o aspecto Yang já é o aspecto mais quente, do calor, do movimento, da atividade. Dentro da natureza, ele se apresenta como aspecto masculino das coisas. Então se observa que na natureza, entre masculino e feminino, onde cada um deles vai ter um comportamento, isso a gente vê em qualquer reino vegetal, animal e mineral, e o movimento dos astros, tudo isso dá para ser avaliado através dessa dualidade masculino e feminino. A gente tem o Sol é a representação do Yang, pelo calor, pela movimentação da energia que ele dá, e nós temos o aspecto lunar, que é o aspecto gerador, o aspecto que brilha na escuridão da noite, né? O Sol é o dia e a Lua é a noite. Então também nós temos nos ciclos da natureza isso, né? O dia e a noite. E o ciclo diário, entre dia e noite, é a primeira referência
para nós trazermos a consciência de harmonização do ciclo em nós. Muitas vezes eu escuto a pergunta, tá, mas como é que eu vou usar esse conceito na vida? Começar a me orientar através da filosofia Yin e Yang. Como é que eu vou encontrar o tal, né? Eu tendo a dizer o seguinte: inicia pelo corpo físico e melhora o teu corpo físico. Porque o físico